call is now being recorded. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como eu não posso fazer uma aula ao vivo, né, e a gente precisa fazer uma revisão para a nossa avaliação, então eu vou fazer uma gravação desse vídeo, fazendo essa explicação, né, uma revisão, um bis, né, para a nossa prova aí da próxima semana. Então, vamos lá. Para revisão, nossa prova, eu já coloquei os assuntos que vão ser abordados, né? Eu vou começar aqui pela física do primeiro ano, né? Com a disciplina de física, como eu falei. Aí a gente vai fazer uma pequena revisão. Na verdade, não é um assunto todo, é uma pequena revisão para vocês conseguirem responder a prova. Mais facilidade. Mas estudem por essa revisão que eu vou passar. Vamos começar aí pelo conteúdo da Lei da Gravitação Universal. A Lei da Gravitação Universal, ela estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Quando dois corpos eles possuem uma massa, né, de acordo com a gravitação universal, eles vão sofrer a ação de uma força atrativa. Onde essa força atrativa ela é proporcional ao produto de suas massas, ou seja, se elas têm a mesma massa, eles vão ser proporcional ao produto da sua massa. Né? Se uma for grande, a outra também é. Né? E inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, maior a força. Do mesmo jeito. Quanto maior a massa, maior a força atrativa. Quanto menor a massa, menor a força atrativa. Né? Então, não se esqueça dessa partezinha aqui. Eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas. Quando fala proporcional ao produto de suas massas, é que quanto maior a massa, maior será a força atrativa. Quanto menor a massa, menor será a força atrativa. E inversamente proporcional à distância, por conta que quanto maior a distância, menor será a força atrativa. Quanto maior a distância, menor será a força atrativa. Quanto menor a distância, maior será a força atrativa. Então, a lei da gravitação universal é uma lei física que foi descoberta pelo físico inglês Isaac Newton, né? Ela é utilizada para calcular o módulo de atração gravitacional existente entre dois corpos detidos de massa, né? Dotados de massa. Então, esses dois corpos, ele tem uma massa, existe uma atração gravitacional entre esses dois corpos. Né? A força gravitacional é sempre atrativa, né? E age na direção de uma linha imaginária que liga dois corpos. Por exemplo, corpo 1, corpo 2. Aqui é como se houvesse uma linha imaginária atraindo esses corpos de acordo com a lei da gravitação universal. Além disso, em respeito à terceira lei de Newton, que é conhecida como a lei da atração e reação, a força de atração é igual para os dois corpos interagentes, independente das suas massas. De acordo com Isaac Newton, né, dois corpos atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Né? Então, vamos lá. Então, Isaac Newton, ele comprovou, de acordo com a gravitação universal, que dois corpos, eles atraem-se por uma força que ele é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Como assim? Como eu expliquei lá atrás. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Quanto menor a massa, menor a força gravitacional.
e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Como assim? Quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, maior a força. Então, por meio da proposição da lei gravitacional, foi possível predizer o raio das órbitas planetárias, né? O período de um asteroide, eventos astronômicos como eclipse, determinação da massa e raio de planetas e estrelas. Então, como eu citei aqui, ó, de acordo com o enunciado, temos que a distância que separa dois corpos é igual a d ao quadrado, sendo inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a distância, menor a gravitação. Quanto menor a distância, aliás, menor a força gravitacional. Quanto menor a distância, maior a força gravitacional. Se, por exemplo, a distância entre dois corpos for triplicada, a força de ação gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Como assim? Se eu tenho uma distância d2 ao quadrado e essa distância for triplicada, ou seja, vai aumentar bem mais a distância. E sabemos que quando aumentamos a distância entre dois corpos, a força gravitacional ela diminui, porque quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Então, se eu triplicar essa distância, é como se eu tornasse a minha força gravitacional 9 vezes menor. Por quê? Porque eu teria 3 vezes d ao quadrado, né? 3 vezes d ao quadrado, que seria igual a 3 ao quadrado vezes d. E 3 ao quadrado é 9. Então, seria 9d de distância. Consequentemente, a minha força gravitacional será 9 vezes menor do que no início, né? Do que antes de eu triplicar a minha distância. Eu tenho uma distância D2, mas eu tripliquei essa distância D2. Se eu tripliquei essa distância, quer dizer que a distância ficou maior. Consequentemente, a força ficou bem menor, porque quanto maior a distância, menor a força. Então, se eu triplico a minha distância entre dois corpos, eu vou ter uma força gravitacional 9 vezes menor, tá bom? Vocês prestem muita atenção nesses exemplos que eu estou citando, né? Eu até dei uma leve aumentada aqui nesses exemplos, vocês foquem neles, tá? Exemplo, né? A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F, né? Então, a intensidade da força é F. Se fossem triplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria de que valor? Letra A, 16, letra B, 36, 32, letra C, 36, letra D, 20, letra E, 40. Então, vamos ver as informações que a gente tem. A gente tem que, inicialmente, a força da Terra é X. A massa da Terra é X e a massa da Lua é X. E a força com que a força gravitacional de atrações entre esses dois corpos é F. Só que ele disse que foi triplicada a massa da Terra e triplicada a massa da Lua. Então, tem uma nova massa, 3 vezes a massa da Terra e 3 vezes a massa da Lua. E com isso, teve uma redução pela metade na distância. Ou seja, se eu tenho uma distância X, vai ser a metade dessa distância agora. Então, vamos lá fazer. Vamos lá para a resolução. Sejam os seguintes dados: X, a massa da Terra, Y, a massa da Lua, D, a distância que separa a Lua da Terra e G, a constante gravitacional. Então, podemos escrever por definição, né, a equação da força gravitacional. A equação da força gravitacional F, que é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes
A massa da Terra vezes a massa da Lua. Ah, professora, mas se for Júpiter e Saturno? Então, é a massa de Júpiter e Saturno, dividido pela distância, né? A distância entre esses dois corpos, né? Então, isso a gente vai utilizar para calcular a força gravitacional. Como são aumentadas as massas e a distância, vamos ver a nova força. Então, temos 3 vezes a massa da Lua, 3 vezes a massa da Terra e a distância reduzida à metade, ou seja, D2 vai ser dividido por 2, porque foi reduzida à metade. Quando reduzimos a metade, é como se eu pegasse a minha distância e dividisse por 2. Então, a nossa nova equação seria força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes 3 vezes a massa da Lua, que é y, aliás, a massa da Lua, vezes 3x, que é a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado, dividido por 2, porque essa distância ela foi reduzida pela metade. Diante eu tenho 3 vezes 3, 9. Então, 9 vezes g vezes y vezes x, dividido. O d está ao quadrado, né? Então, é como se o 2 também tivesse ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, d ao quadrado dividido por 4. F seria igual a 9 vezes g vezes y vezes x, dividido por d ao quadrado. O 4 estava aqui dividindo, ele passou para cá, ó, multiplicando. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 4, que seria 36 vezes g vezes y vezes x, dividido por d ao quadrado. Então, a gente já tem aqui que a força ela vai ser 36 vezes maior, né? Porque eu tripliquei a massa da Lua, a massa da Terra e diminuí a distância entre a Lua e a Terra. Com isso, eu vou ter uma força gravitacional 36 vezes maior do que a inicial. Movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é um movimento periódico que acontece exclusivamente em sistemas conservativos, aquele em que não há ação de forças dissipativas, né? No movimento harmônico simples, uma força restauradora atua sobre o corpo de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio, né? A descrição do movimento harmônico simples é feita com base nas grandezas frequência e período, por meio de funções horárias do movimento, né? Na vida cotidiana, esses movimentos harmônicos simples são os movimentos bastante frequentes, né? São exemplos disso. O movimento de uma mola, né? Que ele sobe e desce, um pêndulo, né? Indo e vindo, ou até mesmo a corda de um violão, né? Isso são exemplos do nosso dia a dia de movimento harmônico simples, né? Às vezes, aquela mola da caneta que a gente sobe e desce, ali é um movimento harmônico simples, né? O movimento harmônico simples, ele só é possível graças à conservação da energia mecânica, né? A energia mecânica ela é a medida das somas da energia cinética e da energia potencial de um corpo, né? No movimento harmônico simples, a todo momento tem-se a mesma energia mecânica, entretanto, ela se expressa periodicamente da forma de energia cinética e energia potencial. Então, a energia mecânica no movimento harmônico simples seria a energia cinética mais a energia potencial, tá bom? A forma mostrada acima expressa o sentido matemático da conservação da energia mecânica, né? Em um movimento harmônico simples, em quaisquer instante final e inicial, por exemplo, as somas da energia cinética e potencial é equivalente, ou seja, é sempre igual, né? Por exemplo, a soma das energias cinética e potencial ela é equivalente, como eu falei, é igual. Esse princípio ele pode ser visualizado no caso do pêndulo simples, né? Que apresenta uma energia potencial gravitacional máxima quando o corpo se encontra nas posições extremas e energia cinética máxima quando o corpo se encontra no ponto mais baixo da oscilação.
Quando ocorre a inversão no sentido do movimento em um corpo de massa M ligado a uma massa mola de constante elástica K, está animado de um movimento harmônico simples, o módulo da aceleração e a energia potencial são máximos. Ou seja, quando ocorre a inversão no sentido do movimento de um corpo de massa M, ou seja, quando eu estou fazendo o movimento em um sentido e ocorre a inversão desse sentido, né, ligado a uma massa, a uma mola de constante elástica K, né, e esse corpo está em um movimento harmônico simples, o módulo da aceleração e a energia potencial são máximos, tá? Então, prestem atenção nessas partes que eu grifei. São partes mais importantes do todo, tá bom? Prestem atenção nas partes grifadas, prestem atenção nos exemplos que eu coloquei, tá bom? Movimento harmônico simples, ele é resultado da ação de uma força que tende a manter alguma partícula ou sistema de partículas, né, em uma posição de equilíbrio, tal como acontece com uma mola, quando esticada ou comprimida, que fica sujeita à ação de uma força elástica. Nesse sentido de movimento, a soma de energia cinética com a energia potencial ela é sempre constante. Por isso dizemos que a conservação da energia mecânica, né, quando a soma da energia cinética e da energia potencial ela é constante, então há uma conservação de energia, ou seja, aquela energia ela não se perde para o meio. A energia é conservada no sistema. Chamamos de frequência o número de oscilações realizadas por um sistema em movimento harmônico simples, que são concluídas a cada segundo. O período, por sua vez, é calculado como o inverso da frequência e é igual ao tempo gasto para que o sistema em movimento harmônico simples complete uma oscilação. As unidades de medida da frequência do período, né, são respectivamente o Hertz e o segundo. As fórmulas usadas para calcular essas grandezas são o seguinte, né? A frequência é igual ao número de voltas, né? Ou seja, o número de oscilações dividido pelo tempo, né? Pela variação do tempo em que essas oscilações acontecem. Também pode ser utilizada para calcular a frequência 1 dividido pelo período, que é dado pela letra T. E para calcular o período é 1 dividido pela frequência. Então, para mim encontrar o período, eu tenho que primeiro ter uma frequência. Para encontrar uma frequência, eu tenho que ter o período. Então, na questão, vai vir dando o período para encontrar a frequência ou dando a frequência para encontrar o período. Além das grandezas frequência e período, o movimento harmônico simples ele é definido a partir de grandezas angulares, né? Tais grandezas permitem nos dizer, né, em qual posição uma partícula em movimento harmônico simples se encontra, né, bem como precisar quais as suas medidas de energia cinética e potencial naquele instante. A mais importante das grandezas angulares relacionadas no movimento harmônico simples é a frequência angular, né, também conhecida como velocidade angular ou pulsação. E para calcularmos a frequência angular, a gente vai ter 2π dividido pelo período. Ou também, frequência angular é igual a 2π vezes a frequência normal. Calcule a frequência angular de uma partícula que desenvolve um movimento harmônico simples, né? Sabendo que o período desse movimento equivale a 0,2 segundos, né? Então, ele pediu para calcularmos a frequência angular, né? E deu o período desse movimento, né? Então, para calcularmos a frequência angular, a gente tem a fórmula que 2π é dividido por período, né? Então, a frequência angular ficaria 2π, né? Qual o período que ele deu? 0,2, né? Então, 2π dividido por 0,2, né? 2 dividido por 0,2 é igual a 10, né? 10π rads por segundo. Então, basicamente é isso, né? Terminou aqui a nossa revisão. Como eu falei, qualquer dúvida que ficou, pode estar entrando em contato comigo. A prova não vai ser nada difícil, tá muito, muito fácil. Como eu falei também para vocês, prestem atenção nos exemplos que eu repassei, né? Dê uma olhada.
Preste atenção nas partes grifadas, que eu grifei de azul ou de vermelho, porque as questões de vocês tá em cima dessa revisão, né? É uma revisão super rápida, até mesmo porque são só 5 questões de física, e desde já desejar boa sorte para todos, tá?